Hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó, gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Então entrou com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que estavam com ele também. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente, apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, nesta passagem de Emaús, nós podemos ver claramente os processos que Jesus usou com frequência ao realizar sua missão. Os discípulos não reconheceriam Jesus na fração do pão se não fossem seus seguidores. O que vale para nós. Quando mergulhamos na vida de Cristo, podemos reconhecê-lo nos detalhes da nossa vida. O impacto daquela realidade, da morte de Jesus, os fez perder a esperança de liberdade e paz. Então Jesus precisou trazer a luz das Escrituras ali, caminhando com eles, para que pudessem enxergar a perspectiva da vida e da verdade que ele trazia a partir dos profetas. Quando pediram para Jesus ficar, mesmo não o reconhecendo, eles, na verdade, estavam aprofundando, agindo na vida de Jesus e Jesus na vida deles. Ao partir o pão, eles reconheceram Jesus e começaram a entender, sob a luz dessa nova esperança, o que eles deveriam fazer: voltar à comunidade, fortalecer a missão. Agora, eles não eram mais simples discípulos, mas discípulos transformados com uma fé reafirmada, e decidiram seguir em frente para compartilhar uma nova experiência, a experiência do Cristo ressuscitado. O que não é diferente para nós quando nos abrimos para Jesus ressuscitado. Desejamos partilhar
com todos as renovadas esperanças e promessas que Ele nos dá. Amém? Eu deixo aqui então essa mensagem e deixo aqui o meu abraço fraterno. Tereza Calonge.